Quando eu trabalhei com a neuropsicopedagogia, eu trabalhava eu era servidora pública, né, servidora do estado aqui do Paraná, e o estado do Paraná não pode abrir, né, o profissional não pode abrir uma empresa de maneira nem uma MEI, uma microempresa individual, e nem uma empresa onde você vai ser um administrador dessa empresa. Então, eu não abri empresa, tá? Eu comecei os meus atendimentos na informalidade, como muitos profissionais, mas logo eu eu me cadastrei como autônoma na prefeitura, tá? Só para ter ali poder emitir os recibos, as notinhas, as notas fiscais quando era necessário. Depois eu fui trabalhar, daí sim, aí eu abri fui trabalhar no coworking, aí eu já tinha exonerado do estado, tá? Já tinha exonerado, daí sim eu abri uma empresa e comecei a trabalhar pela minha empresa. Tá? E aí eu emiti as notas pela minha empresa e hoje a minha empresa é um Instituto de Educação e Neuroaprendizagem, né? Instituto Karen Denise aqui em Curitiba, tá bom? Mas assim, o que eu recomendo? Se você não tem um impeditivo para fazer a abertura de um CNPJ por MEI, né? O que é um impeditivo? Impeditivo são pessoas que não podem abrir MEI porque tem uma outra empresa ou porque são estatutários de algumas regiões do Brasil e alguns estados não pode o estatutário ter MEI, tá? Você precisa ver no teu estatuto. Mas se você não tiver nenhum desses impeditivos, eu super recomendo que você já comece abrindo uma MEI. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso NeuroPP Responde. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu ensino profissionais a viver de neuropsicopedagogia, começando seus atendimentos mesmo sem clientes, sem instrumentos e sem consultório. Eu já entrei um pouquinho antes aqui para o nosso NeuroPP Responde para te ajudar nas suas dúvidas sobre a neuropsicopedagogia, onde encontro testes para ser usado na avaliação em diversos lugares. Você encontra testes nas editoras, você encontra em livros, você encontra no material, né, que é vendido para profissionais, você encontra em artigos científicos, teses de mestrado, dissertações de mestrado, teses de doutorado, nesses lugares aí, tá bom? Mas eu também tenho disponível lá onde encontrar e alguns no meu método, tá? É muito legal. Vamos lá. Então, você encontra em vários lugares. O que vai depender? Qual é o instrumento que você quer? Qual é a intencionalidade que você vai dar para ele? O que você vai avaliar? Qual faixa etária? Isso é mais importante do que aonde você encontra. Você precisa saber quais eles são, primeiro, antes de saber onde encontrar. Precisa utilizar a EOCA em todas as avaliações? Não, a EOCA não é um instrumento obrigatório, mas no protocolo da neuropsicopedagogia você tem que ter uma hora lúdica para você criar vínculo com o teu paciente. E eu super recomendo a EOCA em todos os momentos de criação de vínculo, de hora lúdica, porque ela é um instrumento perfeito para isso. Então, eu recomendo os meus alunos usarem em todos os processos de avaliação, mas não é obrigatório, você pode escolher o instrumento que você quiser. Você utiliza o teste piagetiano, provas operatórias piagetianas? Eu não utilizo, tá? Porque não faz parte do meu público-alvo e eu utilizo outros instrumentos. Mas, se necessário, dentro da minha intenção, da minha estratégia, do meu plano, eu posso utilizar sim, porque ele faz parte da base, fundamentação científica, né, da neuropsicopedagogia. Piaget tem uma base da iniciação científica lá, tá bom? Vamos lá. Você vai oferecer um curso depois da jornada? Gente, é o seguinte, ó. Eu tenho um método, tá? Um passo a passo, fundamentado em 4 pilares para que os profissionais que desejam viver de neuropsicopedagogia possam começar os seus atendimentos, mesmo sem clientes, sem instrumentos e sem consultório. E esse passo a passo, ele vai desde quem precisa sair do zero para começar, até aquelas pessoas que já estão atuando, aqueles profissionais que já estão atuando, mas ainda não atingiram, né, o seu potencial ali como referência, não sabem como se tornar autoridade. Então eu dou todo esse passo a passo. Por isso que o meu método, ele é o método assim que mais tem trazido resultados
para a comunidade dos neuropsicopedagogos e formado muitas referências no Brasil e também fora do Brasil, mas principalmente no Brasil. Por quê? Porque nós temos um passo a passo que vai te fundamentar, né, em todo o protocolo da neuropsicopedagogia. Então, toda a parte que você precisa entender, né, para ser um neuropsicopedagogo, a fundamentação teórica, o embasamento técnico-científico ali que vão estar nos protocolos. A gente tem o pilar que vai te dar toda a estrutura para você colocar em prática. Então tem o pilar da prática, que você vai ali aprender o dia a dia no passo a passo, desde como eu recepciono a família até como eu recepciono o meu primeiro paciente, como que eu faço o meu plano de avaliação, como que eu escolho meus instrumentos da minha bateria de avaliação, por que eu escolho aqueles instrumentos, como aplicar para o meu paciente, como analisar, como corrigir, como desenvolver o raciocínio, né, clínico que você precisa para fazer o levantamento das hipóteses, para fazer os encaminhamentos necessários, para traçar o melhor plano de intervenção para o meu paciente, instrumentos que eu vou utilizar nessa intervenção, como desenvolver um plano de intervenção, enfim, a escrita técnica, como fazer um laudo técnico referência, né, como fazer um laudo técnico de autoridade, que você vai receber elogios dos profissionais, dos neurologistas, dos médicos, que vão receber aquele documento, né, dentro de um processo de avaliação. Então, assim, tudo isso eu ensino dentro do método, um passo a passo completo. Eu já tenho esse método. E como eu tenho um compromisso público, né, de fazer movimento da neuropsicopedagogia, de ajudar os profissionais, de trazer essa consciência sobre essa profissão que tem uma demanda muito grande, mas ainda existem poucos profissionais atendendo, sempre antes de eu abrir uma turma, tá? Sempre antes de eu abrir uma turma, eu faço um evento. Por quê? Para que as pessoas possam conhecer a minha metodologia, conhecer como eu ensino, antes de fazer, de entrar no meu método, antes de se comprometer com um programa de longo prazo, tá? Por quê? Porque o método, ele tem 1 ano de duração. Você pode concluir ele em 30 dias, tá? Todo o conteúdo está disponível para você em 30 dias, mas é um compromisso de longo prazo, sem falar que é um investimento que não é barato. Então eu faço um evento como a jornada que nós vamos ter e a gente vai se conhecer durante essa semana. Você vai conhecer a minha metodologia, você vai entender o que tem lá dentro do método, porque o evento ele vai ser baseado no conteúdo do método, tá? Tudo que você vai ver no evento tem no meu método, mas você vai ter essa oportunidade de me conhecer. E para a Prof. Simone Mesi, sim, a pergunta foi se eu vou vender um curso. Não, eu não vou vender um curso, eu vou oferecer a oportunidade para quem desejar dar esse passo comigo, se tornar referência em neuropsicopedagogia, uma autoridade em NeuroPP, de participar do meu método, porque eu vou abrir as inscrições e para quem participa da jornada, eu sempre dou um desconto, né, por vocês terem participado, caminhado comigo durante uma semana, tá bom? Então não vou vender um produto, não vou vender um curso, mas sim vou dar a oportunidade de você ser meu aluno, né, caminhar comigo, ser mentorado, supervisionado por mim dentro do método, que já tem mais de 1.200 alunos, que já formou várias, né, centenas aí de autoridade NeuroPP referência e que é a comunidade de neuropsicopedagogos referência que mais cresce. Então, se você der um Google aí procurar os neuropsicopedagogos referência, você vai encontrar os meus alunos. Então, e por quê? Porque aqui eu ensino todo esse passo a passo da neuropsicopedagogia, mas eu falei de 2 pilares. E eu tenho mais 2 pilares para apresentar para você. E um deles é o pilar do posicionamento, que faculdade nenhuma te ensina, que pós-graduação nenhuma te ensina, que você teria que aprender na prática, no dia a dia, e eu já trago para você todas as estratégias para você construir a sua autoridade, se tornar referência no menor tempo possível, tá? Então, tudo isso eu trago dentro do meu método. E mais o 4º pilar aí, o spoiler, né? Que sempre teve ali esse pilar. E agora eu vou desmembrar ele para dar mais destaque, que é
o pilar do planejamento. E aí você vai aprender não só o planejamento dos teus atendimentos, que é algo muito importante, mas também o teu planejamento como profissional, planejamento de abrir a sua empresa, seu negócio, né, o seu atendimento, planejamento ali de como, né, as questões legais que você precisa para tudo aquilo. Então, isso aí tudo a gente tem no método, né, que é o método completo, que sim, eu vou dar a oportunidade para vocês participarem da próxima turma. Vamos lá, minha gente, vamos lá, mais perguntas. O Poderosamente, sobre formalização, você abriu empresa desde o início? Não, tá? Não abri empresa, porque quando eu trabalhei com a neuropsicopedagogia, eu trabalhava eu era servidora pública, né, servidora do estado aqui do Paraná, e o estado do Paraná não pode abrir, né, o profissional não pode abrir uma empresa de maneira nem uma MEI, uma microempresa individual, e nem uma empresa onde você vai ser um administrador dessa empresa. Então, eu não abri empresa, tá? Eu comecei os meus atendimentos na informalidade, como muitos profissionais, mas logo eu eu me cadastrei como autônoma na prefeitura, tá? Só para ter ali poder emitir os recibos, as notas fiscais quando era necessário. Depois, tá? Depois eu fui trabalhar, daí sim, aí eu abri fui trabalhar no coworking, aí eu já tinha exonerado do estado, tá? Já tinha exonerado, daí sim eu abri uma empresa e comecei a trabalhar pela minha empresa. Tá? E aí eu emiti as notas pela minha empresa e hoje a minha empresa é um Instituto de Educação e Neuroaprendizagem, né? Instituto Karen Denise aqui em Curitiba, tá bom? Mas assim, o que eu recomendo? Se você não tem um impeditivo para fazer a abertura de um CNPJ por MEI, né? O que é um impeditivo? Impeditivo são pessoas que não podem abrir MEI porque tem uma outra empresa ou porque são estatutários de algumas regiões do Brasil e alguns estados não pode o estatutário ter MEI, tá? Você precisa ver no teu estatuto. Mas se você não tiver nenhum desses impeditivos, eu super recomendo que você já comece abrindo uma MEI, porque a MEI, ela vai te dar vários passos importantes, né? Legalizados ali da sua atuação profissional e você vai poder ter ali a nota fiscal para você emitir para o teu paciente, você vai pagar uma taxa muito baixa, né, até um faturamento aí, se não me engano, de 80 mil reais, você vai pagar só ali 60 reais por mês, você não paga por nota fiscal emitida, por valor de serviço, então isso é muito vantajoso para quem atua, tá começando aí, dando os primeiros passos na neuropsicopedagogia, sem falar que dá mais credibilidade, você pode atuar além do atendimento, né, diretamente ali para a pessoa física, você pode também trabalhar para empresas, para órgãos, né, do estado, do município, né, instituições. Por quê? Porque eles precisam de CNPJ para poder fazer o pagamento. Então, você pode abranger muito mais, dando palestras, por exemplo, dando orientações para outras áreas que não somente a pessoa física. No caso de impedimento, se você não pode abrir uma MEI, tá? E você é sozinha, você não tem um sócio que vai ser ali o ideal é você constar um contador, tá? Mas você também pode sair da informalidade, emitir uma nota fiscal e tudo mais, quando você se torna autônomo. Tá bom? Mas o ideal, gente, o ideal é você procurar um contador, porque eu não sou contadora, então eu não sou expert nessas questões aí, tá? Então o ideal é você procurar um contador, ele vai encontrar a melhor solução aí pro teu caso, tá bom? Mas é uma sugestão que eu faço para você. Vamos lá. Agnes Nise, ok. Karen, qual a primeira coisa a fazer no meu primeiro atendimento? Depende, tá? A primeira coisa que você vai fazer no teu primeiro atendimento, você já deve ter feito antes do teu primeiro atendimento, que é ouvir a família e fazer a anamnese, tá? Por quê? Porque você precisa ouvir a queixa, você precisa conhecer o teu paciente para você montar um plano de avaliação. Mas normalmente, no primeiro atendimento, o que eu faço, daí já vou responder uma pergunta que eu acabei de ver aqui, o que não deve faltar no primeiro atendimento, é
criar vínculo. Qual que é o objetivo do primeiro atendimento? Criar vínculo com o teu paciente. O que você vai fazer? Um instrumento lúdico. No meu caso, eu super sugiro e oriento a EOCA, tá? Então, eu faço também, às vezes, aplicação de outros instrumentos além da EOCA, porque a EOCA ali eu deixo uns 20, 30 minutos de atendimento e depois disso eu sempre faço um outro atendimento, eu sempre aplico um teste, né, um instrumento de testagem de avaliação neuropsicopedagógica com uma característica mais lúdica, né, às vezes eu aplico Torre de Londres ou Torre de Hanoi, teste de Tolkien, o Stroop, esses instrumentos que têm uma característica de jogo, tá? E aí é o que eu faço no primeiro atendimento. E claro, sempre não abro mão de um bom planejamento, mas o primeiro atendimento às vezes me dá mais clareza dentro do que eu vou planejar, tá bom? Vamos lá. Karen, quais os melhores livros para auxiliar na neuropsicopedagogia clínica? Depende da tua necessidade, qual é a tua demanda. Eu sou sincera em dizer que não tem um livro completo, perfeito, maravilhoso para te auxiliar na neuropsicopedagogia clínica, né? A gente tem o livro aí da Rita Russo, o próprio nome, Neuropsicopedagogia Clínica. A gente tem outros livros que eu não tive a oportunidade ainda de ver, porque eu já li vários livros com o nome neuropsicopedagogia, mas não tinha nada a ver com neuropsicopedagogia. Então, assim, o que eu te digo? Você vai ter que setar o que você precisa e aí você vai buscar essas informações, tá? Por exemplo, livros que eu recomendo, você precisa ter um bom fundamento do pilar neurociências, né? Neurociências e aprendizagem. Então, como que você vai ter neurociências aplicadas à educação? Eu gosto do livro que chama, né, Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. É um livro que eu acho super didático, super importante, que vale a pena a leitura, que é de Cossenza e Guerra, tá? O nome do livro. Que mais de livro? Você precisa ter uma base grande também no pilar da psicologia cognitiva. Então, outro instrumento que eu gosto bastante, outro livro para embasar isso de maneira teórica, são o livro do Vygotsky, Vallon e Piaget, Vallon e Vygotsky, discussões nas teorias psicogenéticas em discussões, acho que alguma coisa assim, um livro. Então, são livros que vão te ajudar no embasamento da neuropsicopedagogia, não necessariamente na prática, tá? Não adianta você ter o livro e você não saber aplicar tudo na prática. Infelizmente, a gente não tem ainda um livro assim. Eu tô no processo de escrita de um livro, já faz mais de um ano, mas com tantas coisas assim, eu não consigo me dedicar 100% para esse projeto, mas eu estou no processo de escrita de um manual para neuropsicopedagogia, né? Quem sabe logo aí ele saia em publicação, né? Vamos ver. Existe muita carência. Hoje mesmo, uma aluna minha estava me questionando por que lá na plataforma eu deixei um artigo em espanhol sobre uma determinada área, porque não tem pesquisa no Brasil em português. Então, assim, o meu material, o meu acervo mesmo de estudo, né? Eu estudo um acervo mundial. Eu leio, né? Não leio, gente, eu não sou poliglota, mas eu leio ali espanhol um pouquinho, eu leio inglês, né? Me esforço, né? Choro, leio, tento entender no contexto, vou pro Google Tradutor, porque eu não sou fluente em outros idiomas, eu sou apenas, né, nativa brasileira aqui, não tenho, né? Nunca estudei outros idiomas, mas eu me viro ali. Então, as minhas leituras, a maior parte delas vem, né, de publicações em língua inglesa, né? Então, publicações em inglês, eu estudo muito, por isso que eu trago sempre novidades, por isso que eu conheço um campo que ainda no Brasil não é tão explorado, mas a gente precisa explorar, né? Porque não é explorado que a gente tem que explorar. Infelizmente, a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem de instrumentos a nosso recurso ali, tá? Então, assim,
não existe ainda um livro que eu possa indicar para você falar assim, ó, leia esse livro e pronto, você tá pronta para atuar com neuropsicopedagogia. Por isso que eu criei o método, porque no método eu trago todo esse meu conhecimento de mais de 15 anos estudando na área da educação, pesquisando a área da aprendizagem, do cérebro, do desenvolvimento humano, e aí depois, que eu materializei por meio da neuropsicopedagogia, passei aí vários, tentativas de acerto e erro e acerto, e a gente vai conseguindo, então, entender esse contexto. Mas o que eu te digo? Não tem um livro, não acredito que você vai ter um livro que vai te dar esse conhecimento. O teu conhecimento, ele vem de pessoas que já estão ali aonde você quer estar, então, supervisão, mentoria, formação, treinamento, aí sim, materiais de apoio que vão te ajudar a ter clareza no processo. Bom, vamos trabalhar em várias escolas ao mesmo tempo como neuropsicopedagoga, com um projeto, gente? Você vai desenvolver um projeto para cada uma, vai se apresentar lá e vai atender dentro do protocolo da neuropsicopedagogia. Como assim, cara? Você vai atender ou de maneira individualizada ou de maneira coletiva, aplicando os protocolos da neuropsicopedagogia, mas você vai ter um projeto para isso. Você vai precisar ir lá, montar um projeto, mostrar o que é a neuropsicopedagogia, mostrar a importância da neuropsicopedagogia para aquela instituição de ensino e oferecer essa parceria. E aí você pode se organizar aí de maneira itinerante, para você poder atender várias escolas, com neuropsicopedagogia. Mas o mais importante é você, dentro do teu projeto, saber o protocolo de atendimento neuropsicopedagógico. Então, você pode fazer tanto de maneira clínica, que é individualizada, quanto de maneira coletiva, mas você vai manter aí o teu projeto dentro desse atendimento, tá bom? Vamos lá. Lourdes Estropolo. Gente, dúvidas na caixinha, tá? Lourdes Estropolo. Karen, para começar, precisa investir muito? Temos testes, instrumentos, etc. mais em conta. Olha, a gente tem, tá? Mas você precisa saber o uso, a finalidade, a aplicação, a correção, a análise, como juntar tudo isso na tua bateria, tá bom? Mas eu sempre trago dentro do método para os meus alunos o melhor custo-benefício. Eu trago vários instrumentos, eu ensino vários instrumentos e sempre o melhor custo-benefício para que você não precise começar com muito. E eu também disponibilizo muito material que pode ser usado de maneira gratuita ou que às vezes tem um custo bem mais baixo, para quem está começando, é importante, tá? Por exemplo, eu fiz um Reels esses dias sobre um instrumento para bebês, porque eu tô montando um laboratório para bebês com uma aluna minha, a gente vai apresentar dentro do método, e ela foi aplicar, ela aplicou, porque nada que eu passo no método é da minha cabeça, tá? Tudo a gente tem a comprovação científica, a teoria, aí a gente monta um planejamento, vai para a prática. Então tudo que eu ensinei ou já passou pela minha prática ou já passou pela minha prática como supervisora e coordenadora, tá? Então aí a gente está montando o laboratório de crianças, até de 2 anos, tal, mas que dá para aplicar para bebês. E eu adquiri um instrumento, então, para conhecer e para fazer essa testagem. E eu indiquei esse instrumento, porque instrumentos... Gente, vamos pensar uma coisa, tá? Pensa roupa. Uma roupa para você, às vezes você encontra uma roupa super barata, Vai ver para um bebê, para uma criança de até 2 anos, é o menos pano, menos tudo, mas o triplo do preço, Tudo que é para bebês especificamente é muito mais caro. E aí eu fui lá e a gente escolheu 2 instrumentos, ela adquiriu um, porque naquele momento estava mais acessível o valor, Eu adquiri também, mas eu também adquiri um outro que eu sempre vejo falar muito bem e tal, e eu queria aplicar. E aí eu peguei e indiquei esse instrumento que eu adquiri, que é o Idadi. Ele custa por volta aí de R$600. Enfim, tá? Não tô falando do que é barato, não é, mas em relação ao instrumento de bebê é barato. Aí uma pessoa comentou no meu Reels e falou assim, também tem o Baileys. Sim, gente, tem o Baileys. O Baileys custa R$5.000. Eu não vou ficar indicando instrumento de R$5.000 para meus alunos. O Baileys, um instrumento, é completíssimo, mas é muito caro. Então, assim, tem instrumentos que são caríssimos, tem instrumentos que são caros e tem instrumentos que têm melhor custo-benefício. E é isso que eu apresento no método. Por exemplo, a gente tem o instrumento que eu vou ensinar vocês no domingo, no dia 5, no meu aniversário, ele é um instrumento que você não vai pagar R$10 para ter aquele instrumento.
Entende? Não vai pagar R$10 para ter aquele instrumento. Eu vou ensinar a aplicação, a correção e a análise. Então, tem instrumentos baratos, tá? Você consegue fazer uma boa avaliação com instrumentos baratos, tá? Você consegue. Só que você não precisa ficar nesses instrumentos para sempre. Você pode ter, à medida que a neuropsicopedagogia vai se pagando para você, à medida que você vai ampliando o seu número de atendimentos, à medida que você vai aumentando ali o seu gabarito enquanto profissional, vai aumentando a sua clientela, né, a sua agenda e tal, você vai adquirindo outros instrumentos. Mas sim, é possível começar com baixo investimento. Tanto que eu ensino a começar sem cliente, sem instrumento e sem consultório. Que o primeiro instrumento que você precisa usar, você consegue de graça, tá? E aí sim, você vai depois adquirindo a partir do que você recebe da neuropsicopedagogia. Então sim, é possível começar com baixo investimento, tá bom? Isso é um mito que todos os instrumentos são caros. Vamos lá. Guel. Karen, qual o melhor profissional para trabalhar em parceria com o NeuroPP? Depende muito, tá? O ideal é você ter uma parceria que componha uma equipe multidisciplinar, porque aí você vai estar sempre tendo para onde indicar os seus pacientes e você vai sempre receber a indicação desses outros profissionais. Mas, Karen, não tem como. Então, busca primeiro um médico. Se você vai trabalhar com crianças, um pediatra, um neuropediatra, tá? Se você vai trabalhar com adultos, um neurologista, um psiquiatra, um clínico geral que vai indicar pacientes para vocês. Aí você pode procurar fono, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, fisioterapeuta, enfim, N profissionais, tá? N profissionais. Mas eu indico sempre o médico, porque é ele que vai dar o diagnóstico, né? O diagnóstico final. Então, sempre tenha uma parceria com algum médico. Conheça e faça ele conhecer o teu trabalho. Tá bom? Vamos lá. Natália Guimarães, neuropsique. Como identificar e intervir quando o paciente tem suspeita de disgrafia? Então, para você identificar o processo completo de bateria de avaliação. Depois, para você intervir, com base no que você coletou na bateria de avaliação, você vai desenvolver um planejamento de intervenção específico para o seu paciente, tá? Então, tem que aplicar o protocolo, tem que fazer a bateria de avaliação, coletar os dados e aí fazer a intervenção. Mar Castro. Sou aluna do seu método. Quando é liberado os conteúdos na plataforma? Tá tudo liberado, gente. Não tem nada preso lá no método, não, tá? O método, você entrou, já tem conteúdo lá. Aí a gente vai liberando. A primeira semana é ambientação, tá? Não tem ninguém aqui primeira semana. Então, liberou a primeira semana. A partir da segunda semana, você começa a receber a cada 2, 3 dias o material. E 30 dias já tá tudo liberado. A última turma, como foi comecinho de dezembro, que a gente fez os imparáveis, então já tá todo mundo com todo o conteúdo liberado, tá lá na plataforma, só você acessar. Se você tá tendo dificuldade para acessar a plataforma, para encontrar os conteúdos, você pode mandar mensagem lá pro suporte da Grazi lá no WhatsApp, que daí ela te ajuda, tudo que você precisar ali, ela te dá todas as orientações, tá? Mas o método é assim, gente, você entra, você já tem conteúdo liberado ali para uma semana. Então, a primeira semana você vai ter ali todas as orientações, você vai ter já um módulo liberado, né? O primeiro pilar ali já tá com alguns módulos liberados, você já vai fazendo um nivelamento técnico, né? Porque a gente precisa fazer um nivelamento técnico para seguir no método. E depois, você vai ter aí, depois da segunda semana, os módulos agora eu tô testando, porque o que acontecia? Antes eu liberava um método em 90 dias. Tá? Porque eu ia liberando lá um conteúdo a cada 2 semanas e tal, para os alunos poderem ter tempo de estudar, a gente vinha para mentoria e tal. Aí os meus alunos tinham resultado em 90 dias. Nossa, eu era muito feliz. Terminava, eles já estavam tendo resultados. 90 dias a média de resultados. Eu comecei a liberar o método em 60 dias. Falei, opa, vou diminuir então o tempo para eles poderem ter resultado mais rápido. Os alunos começaram a ter resultado em 60 dias, 60 dias, 60 dias. Aí eu vi eles falando, não, em 2 meses eu tava atuando. Não, em menos de 2 meses eu tava atuando. Não, em 2 meses eu tava atuando. Aí eu falei assim, opa, tive uma ideia. Então, se eu quero resultado rápido,
Vamos liberar em 30. Tô começando a liberar em 30 dias pra ver. Tô testando ainda. A primeira turma que eu liberei foi a de dezembro. Tô testando, por isso que eu chamei eles de imparáveis, tá? Porque eu liberei os conteúdos primeiro porque era dezembro. A maioria das pessoas tá de férias, então pode maratonar. Então eu liberei os conteúdos pra maratonar e tal. E aí a gente voltou agora em janeiro com as mentorias Tira Dúvidas, então semanalmente ali eu tô lá tirando as dúvidas do pessoal, e assim, o conteúdo tá todo liberado. Em 30 dias você tem todo o material, os laboratórios práticos, as avaliações, as intervenções, os instrumentos, tem uma aula lá que é escalas e testes, que é um monte de instrumento qualitativo que é só você baixar e aplicar. Tá bom? Então, assim, se você não tá conseguindo acessar, pode ser alguma coisa, ou no seu cadastro, ou alguma coisa que você não conseguiu compreender ali dentro da plataforma, tá? E tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a saber nada. Então, entre em contato com a Grazi no WhatsApp, que ela vai te ajudar a acessar. Quando se tem pós em neuropsicopedagogia e psicopedagogia, como se intitular? Se você tem pós nas duas áreas, você pode se intitular como neuropsicopedagoga e psicopedagoga. Uma coisa não interfere a outra. Eu, por exemplo, eu sou pedagoga, também sou, né? Musicoterapeuta, também sou. Psicomotricista, também sou. Neuropsicopedagoga, também sou. Especialista em neurociências e aprendizagem, também sou. Aplicadora de aba, também sou técnico em biblioteconomia. Uma coisa não anula a outra, tá? Uma coisa não anula a outra. Não entendi. Você libera todo o conteúdo em 30 dias e já estamos preparados? Olha só, gente. Eu libero todo o conteúdo, mas tem uma sequência ali cronológica para você estudar, tá? Para você estudar. O que acontece? Eu vou te dar o suporte, além disso, além das aulas, né, que estão lá na plataforma, todo o conteúdo estruturado, organizado, passo a passo para você, gente. Passo a passo para você. Eu tenho, né, um encontro semanal com os meus alunos, uma mentoria ao vivo, tirar dúvidas. Então, tem a dúvida, vem pra mentoria, conversa comigo. Tem a dúvida, vem pra mentoria, conversa comigo. E sim, você vai se preparando à medida que você vai avançando, tá bom? E à medida que você vai avançando ali no método, à medida que você vai avançando nas mentorias, tirando as suas dúvidas, o que acontece? Você vai criando a construção da sua autoridade, mas você vai estar preparado a hora que você for na prática. Daí sim que eu quero, né, que você vai fazer a prova real mesmo, você vai para a prática, vai colocar em prática, e todo o passo a passo da prática tá lá no método, tá? Todo passo a passo tá lá no método. Eu te ensino até o que você tem que falar dentro da tua primeira sessão. Tá? Então, sim, te prepara. Eu gosto de brincar o seguinte: a maioria dos meus alunos chegam e falam assim, eu não tenho coragem. Hoje eu não tenho coragem. E eu falo assim, tá tudo bem. Tá com medo? Tá sem coragem, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Por quê? Porque eu te empresto a minha coragem, até você construir a sua. Eu te empresto a minha coragem porque eu já passei por onde vocês vão passar, eu já caminhei, e vocês não precisam errar como eu errei, vocês já podem ir no caminho certo, que eu já tô orientando vocês no caminho certo. E sim, hoje, 19 horas, temos mentoria, tá? Não é só da turma 16, porque a mentoria é para todos os alunos do método, isso que é um grande diferencial. Não importa em qual momento você tá, qual etapa você tá. Se surge a dúvida, você pode vir falar comigo. Porque o que acontece? Muitos programas por aí, você adquire o programa e aí você tem lá mentoria, tira dúvida com o organizador do programa, né, com o coordenador ali, no caso eu que criei todo esse método. Você tem ali mentoria, mas você tem 2 mentorias, você tem 5 mentorias, você tem 30 dias de mentoria, então tipo, se vira de estudar os 30 dias e tirar suas dúvidas. Um diferencial no meu método é, enquanto você tiver com a sua matrícula ativa, tá? Enquanto você tiver com a sua matrícula ativa, você vai ter acesso às mentorias Tira Dúvida comigo em grupo, tá? Então, assim, isso é o grande diferencial do método, tá? Então, sim, você sai preparado porque, na verdade, você não vai sair. Em 30 dias você vai ter acesso a todo o conteúdo. Aí você vai começar a colocar em prática. Por exemplo, você está lá estudando o conteúdo, teve dúvida, vem para a mentoria, tira dúvida. Aí você terminou de estudar o conteúdo, você vai colocar na prática.
Você teve dúvida, você vem e tira dúvida. Você já está colocando em prática, você continua com dúvida, você vem e tira dúvida. Você vai para outro processo, outra etapa, está com dúvida, você vem e tira a dúvida. Por quê? Porque eu estou lá quase que semanalmente para tirar dúvidas dos alunos. Tá bom, gente? É isso. Que eu tenho para falar para vocês, tá? Quero te fazer um convite para você participar gratuitamente da nossa jornada, para você me conhecer mais, para conhecer a minha metodologia, para saber se dá match, né, gente? Porque também não adianta você querer uma coisa, mas não gosto da voz dela, não aguento escutar a voz dela, não gosto do jeito que ela fala. Aí você já tá criando uma barreira para poder estudar. Então eu faço sempre esse evento gratuito pra gente se conhecer, para você conhecer a minha metodologia, para você conhecer como, né, são as minhas aulas, qual é o meu nível de compromisso com os meus alunos, tá? Gente, é isso, né? Bora colocar a neuropsicopedagogia em movimento. E ó, se você colocar a neuropsicopedagogia em movimento, se você colecionar um sorriso da aprendizagem hoje, me conta, vai, posta nos stories e me marca e vamos lá colocar a neuropsicopedagogia em ação. Um super beijo e até mais!